Sua brother. Programa versão. Programa sua brother. A sua brother. Brother, papo reto aqui. Será que em algum momento, em algum relacionamento seu, você já foi um cara tóxico, abusivo? Tá a fim de avaliar se as suas atitudes podem ter entrado nesse âmbito? Você tem dúvidas, desconfia, mas não sabe? Então, nesse episódio do programa Sua Brother, você vai descobrir. Eu tô trazendo a primeira convidada mulher, né? Desde o primeiro episódio aqui no programa Sua Brother. É a primeira mulher que eu trago, porque a gente vai falar sobre exatamente esse tema, só que do outro lado. Ela é uma mulher psicóloga que atende mulheres que passaram por relacionamentos abusivos. Então é uma forma de, através dos relatos que ela vai me trazer aqui e dessas histórias, você conseguir identificar as suas atitudes aí. Antes de eu dar boas-vindas para ela, eu quero que você se inscreva no canal, que você já deixe o seu like nesse vídeo, porque com certeza esse vai ser um episódio que vai repercutir muito e vai agregar muito para vocês, para as mulheres que também vão chegar aqui de alguma forma para assistir e que vocês possam compartilhar também com outros homens, brothers, amigos e ative as notificações para saberem sempre que tem um vídeo novo aqui no programa Sua Brother. Jéssica, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por me receber aqui. Seja muito bem-vinda. Eu já sei que esse papo vai render pra caramba. Então Peguem o café. É isso. Eu quero que você, essa câmera é sua, então eu quero que você se apresente para todo mundo te conhecer, por favor. Eu sou a Jéssica Oliveira, sou psicóloga, escritora, também tenho 3 livros digitais e eu ajudo vítimas de relações abusivas. Maioria mulher, mas agora alguns homens me procurando, alguns para saberem se estão sendo abusivos e alguns com mulheres abusivas também. E o tema que eu ando trabalhando agora no Instagram é mais sobre narcisistas, então muitos homens também me procuram, será que eu tô sendo narcisista, Jéssica? Será que eu tenho características? E aí a gente vai trabalhando na terapia. É isso, porque tem muita gente que não acredita, e como os homens têm mais... Esse é o meu universo, né, Jéssica? E como os homens têm muita dificuldade de falar, a maioria que chega pra mim, que sofreu um relacionamento abusivo com alguma mulher, que chegou a apanhar de mulheres, eles ficam com muita vergonha de contar. Sim. Rola vergonha dos dois lados, mas acho que pro homem ainda é mais constrangedor ele falar, cara, eu apanhei de uma mulher, sabe? Masculinidade tóxica, né? O homem não chora, o homem não pode ser fraco, o homem tem que segurar a lágrima. É isso. E eles também passam por isso. Só que, é claro, e inclusive mais relatado, por isso que eu acho que eles deveriam até falar mais, que isso acontece majoritariamente com as mulheres, né? Sim. As mulheres que passam por essas situações. Então eu queria que você me contasse como é que você chegou nesse universo do relacionamento abusivo, por que você foi para esse âmbito? Queria que você contasse um pouquinho dessa jornada. O meu público é mulher, porque eu passei por 4 relacionamentos abusivos, e aí eu pensei, bom, tem alguma coisa de errado aqui, né? Fui pra terapia, me apaixonei pela psicologia, fui estudar psicologia, fiz faculdade e decidi atender mulheres porque eu percebi que na minha jornada faltava coisas práticas, faltava orientação, e aí eu pulava de terapia em terapia e ninguém me orientava, até eu encontrar uma profissional que eu realmente gostasse. E aí eu comecei a desenvolver as minhas técnicas nesse processo. E aí eu quebrei o ciclo de relacionamentos abusivos, montei aí um conjunto de exercícios, de técnicas, apliquei na minha vida, aplico nas minhas pacientes, coloquei nos livros digitais e fui para as redes sociais. E aí eu fui... Então você viveu esses 4 relacionamentos abusivos antes de tudo isso. Você viveu os 4 relacionamentos, aí você foi fazer terapia pra você se curar, se apaixonou pela psicologia, se profissionalizou e decidiu entrar exatamente nessa... E aí eu falei, não, porque se eu tivesse acesso às informações, é que na época também não se falava muito sobre relacionamento abusivo, sobre narcisismo, nada disso. E aí eu falei, bom, se eu tivesse na época uma psicóloga que falasse tudo que eu... Talvez, será que eu teria passado por 4? Não sei. Eu não sei se eu posso falar dessa forma, ou se talvez sejam linhas diferentes da psicologia, eu não sou psicóloga, então deixo bem claro isso aqui, mas talvez porque fosse um tipo de terapia muito mais da escuta e não dessa coisa da prática, digamos assim. Eu tentei algumas abordagens, psicanálise, comportamental, TCC. Mas aí depois que eu fui encontrar a minha psicóloga, porque você tem que procurar, você tem que fazer uma entrevista, né? Você tem que escolher a sua psicóloga. Então até eu escolher a minha, aí demorou um tempinho.
Mas no Instagram, na época que eu tava passando por tudo isso, não se falava ainda tanto como é hoje, né? Hoje tem um monte de psicóloga falando sobre relacionamento abusivo, sobre narcisismo. E aí eu falei, bom, é isso que eu vou fazer, é isso que eu vou focar. Eu quero ajudar essas mulheres a enxergarem o que elas não enxergam, a escolherem melhor, a observar, a cuidar dessa intensidade que muitas delas trazem. Ah, eu sou muito intensa, não tem como ser assim como você fala. Tá, mas a gente consegue trabalhar a nossa intensidade e direcionar ela para o local correto, né? Então, tento fazer esse trabalho. E aí, como que funciona? Eu quero que você me conte quais são as etapas que elas passam dentro desses relacionamentos, em que momento elas te procuram, quais são o que elas relatam pra você das atitudes dos homens, porque a gente precisa inspirar esses caras que estão aqui me assistindo pra poder entenderem o que de fato acontece dentro de um relacionamento abusivo, tóxico. Lembrando que eu não tô aqui pra defender ninguém, hein, gente? Meninas, existem as meninas também que dão um trabalho no relacionamento, que são abusivas, que são tóxicas, mas vamos focar nos meninos. A maioria dos relatos é dependência emocional, é uma repetição de ciclo familiar. A gente chama de transgeracional, né? Veio da avó, depois a mãe, aí passa pra nós, meninas, agora. Trazendo isso da família já, uma repetição de ciclo abusivo mesmo. O meu avô era agressivo, meu pai ausente, alcoólatra. Então, muitas mulheres, filhas de famílias abusivas, filhas que viram seus pais se maltratando, que foram maltratadas também e que tiveram essa educação extremamente machista e abusiva. O que acontece? Elas vão escolher exatamente padrões muito parecidos com os seus pais. Esse é uma das situações que acontecem. E aí, seguem repetindo o ciclo até chegar na terapia, né? Até finalmente. Aí passa por tudo, né? Procura uma religião, ótimo. Vai jogar cartas, ótimo. E aí, por último, vai na psicóloga. Então, como é que eu faço de fato pra quebrar esse ciclo e atrair homens saudáveis, né? Porque existe homem saudável, Jéssica? Eu não encontrei ainda. Não encontrou porque não quebrou o ciclo, né? Exato. É isso, cara. E eu falo isso tanto pra eles, que assim, pra você mudar, olha lá. A Siri quer participar junto, tá tudo certo. Até a Siri quer falar nesse episódio, até a Siri. Mas eu falo isso pros caras, que assim, se você não muda dentro, não vai mudar fora. Então, se algo tá se repetindo muito na sua vida, se tem algo que... É o que eu falo, a vida, ela é como se fosse... A vida é uma escola. Que nem na escola normal... Quando você repetia de ano, quando você não aprendia aquela matéria, você vai ficar de recuperação até você aprender. Se o ciclo está se repetindo, é porque ainda não foi aprendido o que precisa ser aprendido. Então não adianta você esperar que o mundo mude fora para aqui dentro ficar mais confortável. Não, cara. Você precisa parar para entender o que eu preciso mudar. E esses homens... De maneira eu tô construindo essa realidade aqui fora. E a maioria é repetição de padrão de comportamento. E esses homens também. Eles aprenderam com os pais. Então, não, mulher tem que ser assim, pronto. Mulher tem que servir, mulher tem que se calar, mulher tem que... A minha palavra é a final. Eu atendi um paciente uma vez, ele falou assim, Jéssica, eu não sabia que o meu tom de voz foi agressivo para ela. E eu não sabia que ela já tinha sido abusada pelo próprio pai, né? E eu não sabia que aquilo ia acionar um gatilho nela, né? E a gente trabalhou isso na terapia também. Então, às vezes até o tom de voz que você fala com uma mulher que de repente passou por algum tipo de abuso e não se tratou, porque também se você se assusta com tudo, se você tem sintomas do TEPT, que é transtorno de estresse pós-traumático, que é uma das que a gente carrega aí após um relacionamento abusivo, tudo te assusta, tudo você tem medo, todo mundo é abusivo e não é bem assim. Isso significa que você ainda não fez o processo correto. Mas, nesse caso, ele também não sabia que até o tom de voz poderia acionar um gatilho nela e ela se retrair, ficar com medo e começar a taxar ele de abusivo mesmo. Tem muito brother que me fala exatamente isso. Cara, eu não sabia que eu falar com ela desse jeito era algo que poderia estar sendo abusivo, que eu poderia estar sendo controlador. Então tem muitas coisas. Por quê? Porque ele viu o pai fazendo. Então para ele aquele ambiente era normal, aquele padrão de comportamento do pai com a mãe foi o que ele cresceu vendo dentro do lar dele, que era aquela maneira de que um pai trata uma mãe, que o marido trata a esposa. Então tipo, se alguém não chegar a explicar, olha, não é esse o correto, e assim, são inúmeros, Jéssica, inúmeros, assim, não é nem, que eu tento explicar uma coisa, eu não estou passando pano, mas eu também, como eu tive alguns padrões de comportamento femininos que eu tive que quebrar,
Eu também vim desse lugar que eu mando, que eu faço, que eu dou conta de tudo. Eu também entendi, falei, nossa, não precisa ser assim, não preciso carregar o mundo nas minhas costas. É o que vocês precisam entender também. Então, o autoconhecimento, ele vem desse lugar onde, cara, tá, eu entendo sobre relacionamento. Qual que é a minha visão sobre relacionamento? Deixa eu ver o que eu entendi. O que me falaram sobre relacionamento. O que eu vi sobre relacionamento. Você entender qual que é a tua bagagem. E que tipo E a de partir pessoa... dela, né, que você vai conseguir. Exato. E que tipo de pessoa que você anda escolhendo também. Porque eu vejo também muitas mulheres querendo transformar aquele homem em algo que ela idealizou. E aí ela pega um cara que gosta de sair, que é mais agitado, que gosta de beber, e aí ela quer transformar ele num líder religioso, né? Não bebe, não faz mais nada. E isso também, né? Elas entram num padrão repetitivo, até nas escolhas. Ah, só escolhe homem que é galinha. E aí, poxa, a vida só existe homem galinha, ele é tóxico porque ele não me assume. Tá, mas você só escolhe esse tipo de homem que às vezes nem tá na fase que você tá. Então, escolher alguém para se relacionar também exige de você o seu autoconhecimento e a sua observação, em que fase que o outro tá, como que é a personalidade dessa pessoa. A personalidade a gente não muda, a gente adapta comportamentos na terapia. Então, eu vejo muitas mulheres me procurando também para fazer o cara que tem traços narcisistas e não quer mudar, se transformar em um santo. E aí, gente, eu não faço milagre. Não vai acontecer, não vai. Eu tive um episódio aqui com o Tommy que a gente falou sobre isso. Eu quis trazer esse ponto, o quanto o processo seletivo, a escolha, ela é importante. Você precisa saber, e a gente no momento da paixão, a gente projeta. E a gente acha, não, mas comigo ele vai ser diferente. Comigo vai Não, ser mas comigo ele vai ser diferente. Isso aconteceu comigo, né? Então eu tive um relacionamento que todo mundo me alertou, mas eu era muito novinha, inexperiente, não sabia nada sobre relacionamento, nem fazia terapia na época. Todo mundo falou assim, Jéssica, esse cara, ele vem de uma família muito agressiva. E muito provavelmente vai ser com você também. Eu falei, imagina, mais novo, ele não, imagina, ele deve ser evoluído. Não. E aí eu via no início, que é até uma das histórias que tem no meu livro, no Liberte-se, e eu via que ele era meio agressivo com os funcionários, com o irmão, com a família. E eu falava, bom, tudo bem, ele deve estar nervoso, é o jeito dele. E aí até que foi comigo, e aí teve agressão verbal, ameaças, gritos e xingamentos. E aí eu consegui sair rápido desse relacionamento. Mas, assim como ele era no trabalho, com a família, com os amigos, foi comigo também. Então a gente tem que observar isso também. Como é que o cara trata o garçom? Será que ele tá sendo educado? Será que ele tá sendo... Porque as meninas perguntam, Jéssica, mas como é que eu vou identificar nos primeiros encontros? Gente, observa. Às vezes, quantas vezes eu já fui em restaurantes e eu via que o cara era meio snob com o garçom ou se comportava de uma maneira estranha. Poxa, será que é o tipo de pessoa que eu quero dentro da minha vida, né? Então, quais são os seus princípios? Quais são os seus valores? Tem gente que nem sabe o que é isso. Tudo é a partir de nós, né? Tudo vem do autoconhecimento. Se você não se conhece, você não sabe aquilo que você deseja. Se você não sabe o que você deseja, você não sabe nem o que você vai buscar no outro, o que vai fazer sentido o outro ter ou não ter. E aí você vive num conto de fadas que você projeta, e aí você começa a se relacionar com uma projeção que você realmente fez, que você criou. A hora que você cai na real, que aquilo não é o que você tinha pensado, a culpa é do outro ainda. A culpa é do outro, A culpa ainda é do outro. E eu sempre trabalho isso com as meninas. Eu falo, poxa, a responsabilidade é nossa. Então, eu não gosto de me colocar no lugar de vítima. Ah, eu passei por 4 relacionamentos abusivos, coitadinha de mim. Não, eu não tinha autoconhecimento, eu não sabia sobre narcisismo, não sabia sobre nada. E caí repetindo o ciclo. A gente chama de transgeracional. Foi passando de avó para bisavó e aí chegou em mim e eu cheguei para quebrar o ciclo. Você só Daqui não passa. Você só parou de atrair relacionamentos assim quando você mudou. Quando eu mudei. Quando o seu ciclo quebrou. Então, brother, você que tá aí falando, eu tenho o dedo podre, eu também não encontro uma mulher legal, porque uma série de coisas. Cara, talvez você esteja escolhendo uma mulher muito parecida com alguma mulher aí da sua família, não vou falar quem, né? Porque pode ser uma tia, pode ser uma mãe, pode ser uma irmã, uma avó, bisavó, e você não sabe que você é quem está escolhendo só um tipo de mulher para se relacionar. Vou te dar exemplo de um caso de um aluno meu, do BFC. Ele ficou casado 15 anos com uma narcisista. Mas assim, e a gente, acho que é importante a gente entrar nesse ponto também, toda vez que eu trago um especialista da psicologia, eu acho que é importante a gente ir para a parte técnica e sair desse senso comum,
Porque hoje em dia todo mundo é narcisista. Não pode, gente. Né? Eu falei já, lá no meu canal eu já falei, ó, pelo amor de Deus, todas as mulheres, ai, ele é narcisista, gente, nem é, às vezes o cara só é imaturo, às vezes o cara não tá na mesma fase que você, para de chamar Ou todo às vezes você é carente pra caramba e o cara não te deu atenção, você fala que ele tá sendo narcisista só porque ele não deu a atenção que você tava esperando, né? Você que é carente demais. Exato. Então, assim, tem que tomar cuidado, porque o narcisismo é uma doença, né? Uma patologia. Tô É um errada? transtorno de personalidade. Isso, exato. Então, assim, neste caso deste meu aluno, eles foram para terapia de casal. Foi identificado, diagnosticado que ela é narcisista. Sim, ela tinha zero empatia. Zero. Era uma coisa bizarra, assim. E tem níveis, né? Ela era, tipo, nível 10. Máximo. Máximo. Ela estourou o negócio. Tem! Sim, foi muito pesado. E ele veio já de um longo processo de terapia, na fase bem final da separação, assim, burocrática mesmo, mas já estava fora de casa há 8 meses, de ter separado mesmo. E aí, conversando, a mãe dele era narcisista. Então, assim, ele sempre entendeu que uma mulher gritar, controlar, tratar ele do jeito que a mãe o tratava era o normal. Ele foi buscar uma mulher para ser a parceira da vida dele, uma esposa que tinha esse padrão de comportamento. É o que a gente está falando aqui. Então, a gente vai atrair, bem provavelmente, aquilo que a gente tem como base. A gente vai repetir padrão de comportamento porque a gente entendeu que isso é o normal. A gente entende que é a famosa zona de conforto, né? A nossa mente, ela vai buscar aquilo que ela já estava acostumada. Tô errada, já? Exatamente. Ela vai buscar aquilo. Essa é a zona de conforto. A zona de conforto pra ele não era ele ser o cara de voz ativa na relação. Ele sabia lidar desde sempre com uma mulher assim. Isso. É mais fácil. Exato. Sem saber, né? Ser o submisso, né? E deixar ela sempre ter a voz ativa. E aí, isso vai mudando, porque ele foi fazendo a terapia dele, começou a ficar insustentável, porque era um nível muito bizarro. Não, e pra ficar 15 anos ao lado de alguém assim, você precisa ser muito dependente emocional. Porque é insustentável você ficar ao lado de uma pessoa que só fala dela, só ela tá certa, né? Tudo é frescura sua. Então, um dos comportamentos que as mulheres reclamam muito lá no consultório e nas minhas redes sociais é: ah, Jéssica, eu tô triste, tô chateada com alguma coisa, e ele sempre fala que é frescura. Aí ele é tóxico. Então, meninos, eu sei que às vezes pra vocês as coisas parecem ser muito práticas, né? E às vezes a mulher tá chateada, então não custa nada você dar um tempinho ali da sua atenção e tentar entender o que ela tá sentindo. E as mulheres precisam aprender a se comunicar também, né? É o que eu estou sentindo. Muitas mulheres vão direto pro ataque. Você é isso, você é aquilo. Não, calma aí, eu tô me sentindo assim porque aconteceu isso. E quando eu falo do que eu sinto, eu não tô atacando, eu não tô criticando, eu não tô julgando o outro. Exato. Comunicação não violenta, né? A gente fala sobre nós. Fala sobre o que você tá sentindo. Não aponte o dedo. A partir do momento que você aponta e você acusa, você tá dando o direito da pessoa ter que se defender. E aí entra no embate. Então é tipo, o que eu estou sentindo? O jogo dentro... de gato e rato. Exato. Fale sobre o que você sente. Só que daí quando a gente tem uma situação de um casal heterossexual, onde eu tenho os meus brothers, eu amo vocês, tá bom? Mas que vocês têm essa dificuldade, vocês estão aprendendo aqui junto comigo, yes, a falarem sobre o que vocês sentem, até chegar nesse nível é um pouco mais difícil. Então, pô, se vocês não conseguem entender e identificar o que vocês estão sentindo, quanto mais parar pra tentar entender a mulher. Mas isso é fundamental, cara. Se fosse pra vocês se relacionarem com uma pessoa não tão profunda como é um ser humano chamado mulher, vocês iam se relacionar com um poste. Então, assim, tem a dor e a delícia. A gente pode entregar um mundo incrível, né? Porque mulheres são maravilhosas, tanto que vocês amam tanto. Mas tem todo esse lado também, então vocês têm que saber lidar. E não custa nada, e essa é a troca dentro da relação. Você parar, perguntar, o que você tá sentindo? Como que eu posso te ajudar? Como que eu te deixo melhor? Os ciclos da TPM, né? Nós temos a variação hormonal ao longo do mês, vocês nem sabem o que é isso. Não sabe. A gente não se suporta, a gente não se aguenta. E tem períodos, né? Tem fases da vida que é tudo diferente. Então, dos 15 aos 25, eu era de uma forma pra mim. Agora, dos 25 pros 30 pra mais, 30 mais, já é outra coisa o meu ciclo, né? E o jeito que eu me comporto, o que eu sinto, tudo mudou. Total, eu não tinha tanta TPM, eu era de outra forma, agora, né, às vezes vai para um lado mais explosivo, aí de repente fica mais deprê, depende muito, a gente muda muito, cara. E eu falo que o cara inteligente, o homem inteligente, é aquele que aprende a lidar com a mulher em todas as suas fases. Então o cara é esperto, meu. E eu falo, você quer ser fora da curva?
Tem a tabelinha da sua mulher anotada no seu celular. Exatamente. A hora que ela começar a brigar com você, sem mais nem porquê, você olha lá e fala, tá na semana da TPM. E aí você releva tudo, entendeu? Fala, cara, não é comigo. Não leva para o pessoal, porque senão vai virar treta. Então, Relacionamento não existe sem flexibilidade, né? Tanto do homem quanto da mulher. Então, a mulher também tem que entender o homem, por exemplo. Tem homem que, naquele momento, ou mulher também, que não quer conversar naquele momento, porque prefere se acalmar para depois conversar. E aí começam as brigas que vão, aí vai do 0 ao 100, né? Que eu pego muitos casos desse tipo. O cara não queria conversar, não queria conversar, não queria conversar. E a mulher tava lá, não, eu quero resolver agora, mas a gente tem que resolver isso agora. Não, gente, cada um tem um momento. E tem mulheres que também precisam desse tempo pra poder pensar, refletir e depois ter um diálogo. Então, o que é tóxico, né? O que é tratamento de silêncio e o que é o silêncio saudável? Renata, vou pensar, depois a gente conversa. É diferente de... Eu viro as costas para Renata e eu não volto mais para ter um diálogo sobre aquele assunto e depois eu volto como se nada tivesse acontecido. Talvez você não seja narcisista, mas talvez você já tenha feito isso. Eu nem vou voltar naquele assunto para Renata não causar, não tornar aquele assunto mais grave, aquela briga maior. E aí eu prefiro não voltar naquele assunto. E aí as mulheres trazem para terapia, tratamento de silêncio, Jéssica. Às vezes não é, às vezes o cara não quer dialogar, não quer conversar porque não aprendeu. Mas meninos, se tem alguma coisa para resolver, por mais que você precise desse tempo para pensar, volta para ter um diálogo com essa mulher, porque ela vai remoer aquilo pro resto da vida. Vai levar para terapia, para as amigas e vai começar a falar que você tá fazendo tratamento de silêncio. E às vezes você só tá querendo evitar um conflito, né? E o tratamento de silêncio, ele é tóxico. Ele é tóxico quando é dessa forma, quando é para te punir. Para você se sentir mal, para você acreditar que você está errada, para você não voltar mais naquele assunto e eu saio como a correta da situação. Quem você acha que faz mais o tratamento de silêncio? Homem ou mulher? Olha, como eu só atendo mulheres, eu vejo muitos meninos fazendo isso. E alguns nem são narcisistas, mas é para evitar o conflito. Não quero brigar mais, ai não, nem vou falar, nem quero. E aí fuga. Então, para você não ser tóxico e não ser, digamos, abusivo também, porque dentro da toxicidade é isso, é só deixar claro. Só deixar claro. Eu não quero falar agora. Eu não quero falar agora, eu preciso de um tempo para pensar, depois a gente vai conversar. Mas volta para conversar, né? Porque daí se você some, se você desaparece, ou se você aparece no outro dia como se nada tivesse acontecido, e aí o problema dela também não foi resolvido, né? E ela nem conseguiu expor o que incomodou, o que ela prefere, como prefere, se é possível para você também ou não, se é alguma coisa que você sabe que você não vai mudar, então também tem que se impor, né? Tanto o homem quanto a mulher. Olha, isso aqui eu não consigo mudar. Né? Como é que a gente pode melhorar aqui os dois juntos para... Os relacionamentos seriam menos desequilibrados se a gente tivesse a capacidade de se comunicar e estabelecer os nossos limites, né? Falar, cara, até aqui funciona pra mim, até aqui não funciona pra mim, disso aqui eu gosto, disso aqui eu não gosto. Isso aqui é negociável, isso aqui é inegociável. Não seria tão E aí eu mais escolho, simples. né? Porque se você me fala o que é negociável e o que é inegociável pra você, eu também tenho o meu direito de escolha se eu quero me relacionar com você. Agora, quando você esconde, ou você deixa de falar, ou você começa a fazer do nada, né? Não avisou que você era viciado em futebol toda quarta-feira, ou que você precisava ter uma vez por mês ali, fazer alguma coisa diferente sem ela, ou uma vez por semana que seja. Se é conversado, não tem erro, né? Agora, o problema é quando começa a surgir as novidades depois que você tá casada. O combinado não sai caro. Nunca. E eu falo que a individualidade, ela tem que existir. Mas ela precisa ser combinada, ela precisa ser acordada para ela ser saudável. Agora, o que elas mais relatam de comportamentos? Antes de virar algo muito extremo, que eu vi que você falou um termo aí do 0 ao 100. O que significa esse 0 ao 100? 100 é a explosão da discussão. Já me entendi aqui, mas você falou assim, quando começa uma discussão, tipo, o cara não quer falar, vai pra agressão, lógico. Pra agressão. Vai, porque daí o cara se irrita, não justifica. Nada justifica. Nada justifica agressão física, mas eu já peguei casos de mulher que ficou ali. Eu quero falar, e falando, e o cara, eu só quero ficar quieto. Depois a gente conversa. E ela tava lá, até ele explodiu. Aí ele jogou copo, empurrou. Uma agressão física, né? Desnecessária, não justifica, nada justifica, porque no caso, ele deveria ter feito o quê? Tô saindo. Deixa ela lá falando, né? Não vai agredir. Sai, vai pra outro lugar. Eu falo que é uma coisa meio contra o que todo mundo na internet fala pra fazer, né? Não durma brigado. Eu falo, durma brigado sim. Durma brigado. Eu prefiro que durma brigado do que tente resolver
e vá para um lugar muito pior, muito mais intenso, que perca o respeito, que chegue a uma agressão verbal, né, para não pensar em coisas piores, do que os dois deitarem a cabeça no travesseiro, esfria, conversa no dia seguinte, sabe? Eu tinha muito essa crença, ainda bem, eu mudei essa crença, porque eu falava, não pode dormir brigado. Meus pais falavam isso. Não Os pode antigos, né? Não durma brigado. Mas quantas vezes um não engoliu o sapo do outro, dormiu em paz, mas não tava em paz, por dentro tava querendo morrer? A garganta fechada de ódio, né? Entendeu? Então aí também não foi verdadeiro, né? Então eu falo assim, cara, pra você chegar num consenso que seja saudável pros dois, chegar de fato num denominador comum, tipo, às vezes precisa esfriar a cabeça, sim. Às vezes vai ter que dormir, não é brigada, tipo, agora não vai dar pra resolver. Agora a gente vai pra um lugar que não faz sentido. Então, Sabedoria, tá vendo? Isso não é imaturidade. não mesmo. Não Você mesmo. avisou, você comunicou, pronto. A pessoa tem que entender. E aí, o outro é que tem que lidar com a sua frustração também. Porque tem gente que é ansioso, que tem Que quer ansiedade tudo na hora. e quer resolver tudo na sua hora. Mas se você tá dentro de um relacionamento, vai ter que trabalhar essa flexibilidade, né? E é isso, tá bom, eu não vou conversar agora, mas se promete que amanhã a gente volta nesse assunto com a cabeça mais fria, prometo. Então, beleza. Combinado, não sai caro. Exato. Jéssica, traz algumas situações, alguns comportamentos que elas te relatam. Acho que é super importante. Eu sei, tô dentro do universo, mas acho que é muito importante aproveitar toda a bagagem que você tem. O início, né? A gente já sabe. O que fica escancarado é nítido pra todo mundo, né? Não preciso te explicar. Que um tapa, agressão física, agressão verbal. Pra em chegar níveis- lá, aconteceu muita coisa antes. Exato. Em níveis altos, eu não preciso. Bom, você é inteligente, você já sabe. Mas o que eu tento trabalhar muito com os brothers é o sutil. É o que eles fazem, que eles não percebem, que eles não identificam. E que isso, num relacionamento a longo prazo, pode crescer se não for cuidado. Então, quais são as atitudes que elas narram? Elas já chegam pra você numa situação muito grave, na É. maioria das vezes, mas os sinais estão sempre aí. Eu falo Sempre porque eu ali. passei por um relacionamento abusivo. Sim. E os sinais estavam ali desde cara, só que eu fingi que eu não vi, eu achava que ia mudar, eu falava, isso aí não é nada. Então, quais são essas atitudes que elas trazem pra você que podem fazer os brothers se atentarem e falarem, cara, acho que eu já fiz um pouco disso aqui. Ou às vezes eu tendo a fazer isso quando eu, por exemplo, tô com ciúmes, e aí eu tomo uma atitude dessa. Então, traz pra mim alguns comportamentos. Primeiro, falta um pouco de sinceridade, né? Porque tem muitos homens, e aí, como eu trabalho com muitas mulheres que realmente passaram pelas mãos de homens narcisistas, eles usam a questão do controle, mas de uma forma, não, eu tô cuidando de você. Eu tô querendo o seu bem. As pessoas é que são más, você tem que se comportar assim, você tem que se vestir assim, porque as pessoas são ruins e eu quero te proteger dos outros. Quando, na verdade, por trás disso tá um controle, um domínio da relação. Claro que cada uma tem que saber como se veste, como se sente bem, isso aí, seu corpo, suas regras, ok. Mas existe muito essa reclamação do controle, não precisa trabalhar, mas depois joga na cara que a mulher não trabalha, não precisa contratar babá, cuida do bebê, não vai trabalhar fora para cuidar da família, mas depois joga na cara da mulher que ela não faz nada. Isso é uma questão que eu recebo muito. Alteração de voz, grita, bate coisas porque tá nervoso, e a justificativa é porque eu estava nervoso. Controle de rede social, celular, essas coisas rola muito? Rola também. Rola também. No meu relacionamento abusivo começou assim. Eu não me sinto confortável de você ter foto contra os homens na sua rede social. E eu que já tinha um pouco de entendimento de desenvolvimento pessoal, já fazia minha terapia e tudo mais, eu pensei, cara, acho que isso pode vir de um lugar que eu já sei o histórico dele, de rejeição, de abandono, tal, uma insegurança. Ah, poxa, O que tem? né? Pô, quero fazer bem pro cara que tá comigo. Você quer que eu apague? Eu vou ficar mais confortável. Lá apaguei. E aí começou. Aí era foto, aí depois, eu tenho fulano na rede social, não queria que você tivesse. Deletei os amigos, e aí vai indo. E o tempo inteiro eu tava preocupada em tentar deixar ele num lugar de conforto, porque eu sabia do histórico dele, porque eu falava, cara, ele tá se curando, ele tá se olhando.
E resumindo, assim, E aí, na verdade, você vira psicóloga. Você acha que você pode ser a psicóloga do seu parceiro, né? Nem eu, que sou psicóloga, não posso nem entrar nesse mérito com parceiro nenhum. E muitas mulheres entram nesse papel. Não, coitado, ele teve uma história triste, ele também sofreu abuso na infância, então vou relevar, vou passar por cima. Só que aí você vai passando por cima de tantos sinais, quando você vê, você já tá dentro de uma gaiola. E aí muitas não conseguem sair com facilidade, homens também não, e aí é todo um processo para se retirar. Quando, na verdade, desde o início, se você realmente observasse os sinais e desde o início você impõe limites, fala o que é negociável e o que é inegociável, muita coisa seria evitada. é isso, brothers. Você tá entendendo? Você que tá aí acompanhando? O que de repente você tá fazendo, não tá fazendo? Eu tava vindo pra cá respondendo caixinha, e eu peguei uma caixinha e o cara falando, o quanto você acha interessante perguntar sobre o passado da minha parceira? Aí eu fui ver a continuação. Ele falou, porque talvez isso seja a única coisa que me incomode na relação. E eu falei, cara, é um ciúme retroativo. Então, assim, quantos homens... Eu lembrei dessa caixinha porque esse relacionamento abusivo que eu tive, esse cara, ele tinha ciúmes do que eu já tinha vivido. Sim. Mas aí a gente volta de novo no patriarcado. Porque para casar eu tenho que escolher uma menina que é virgem, praticamente, que não pode ter ficado com ninguém, e aí ela tem que ser uma santa. E aí é óbvio que o passado vai incomodar, porque nós fomos educados dessa forma. Eu já ouvi isso na minha família, né? A menina para casar, para namorar, tem que ser assim, assim, assado. Pode nem ter foto com outro homem. Eu acho que vem desse lugar, vem do ciúme também, e aí é meio controverso, né? Porque assim, ao mesmo tempo que o cara quer uma mulher sem passado, ele quer ter uma mulher experiente do lado dele. Como? Como é que você consegue adquirir experiência sem ter vivido, assim? Meu, é fora de cogitação. Não é o caso dos meus brothers, tá? Porque eles já têm outra cabeça, vocês estão aí me acompanhando, vocês têm outra cabeça. Eu entendo o que vocês querem dizer, mas assim, você ter ciúmes, do querer cavocar, descobrir o que ela viveu, o que ela deixou de viver, cara, agradeça, porque hoje ela chegou na sua vida e hoje ela pode ser uma pessoa incrível. Eu acho que é importante, sim, quando a gente tava lá no comecinho do papo, a gente tentar investigar um pouco do passado para poder entender o que foi que a pessoa viveu, né? Tipo, Mas aí é de uma vertente diferente. diferente, exatamente. Não tipo, o que você... Pra julgar ou pra criticar. Não, e nem pra sentir esses ciúmes, o que você já fez, o que você deixou de fazer, tipo, meu, vai se tratar. Esse é o grande ponto. Então, assim, se tem coisas que te incomodam ao ponto de você querer controlar demais a mulher, e esse controle vem de um lugar de insegurança. Insegurança. O narcisista, ele é um inseguro. Ele é inseguro, ele é vazio dele mesmo, né? Ele precisa de você para ele existir também. Assim como as mulheres, vou falar das mulheres, tem homens também que são border, mas na maioria mulheres, né? Que são as mulheres que amam demais, que se jogam de corpo e alma e que fazem de tudo pelo outro e esquecem delas. Mas a mulher, ela tem essa tendência de exigir que o homem preencha esse vazio dela. Eu já tô pulando para outro assunto, gente. Não, mas vambora. Exigir que o homem preencha esse vazio dela e ela depende do amor do outro para sobreviver. E o narcisista, ele precisa do amor dessa mulher, dessa border, por exemplo, que é o queijo e a goiabada, para ele existir, porque ele sabe que só uma mulher muito dependente emocional ou que sofre com transtorno de personalidade borderline consegue colocar ele no pedestal que ele almeja. Que ele julga merecer. Isso. É isso, né? Um relacionamento sempre é um sistema. E aí é a tal história. Não tem como existir um abusador sem um abusado, né? Então, cada um tá preenchendo um espaço dentro dessa dinâmica. Porque, por exemplo, hoje, você transformada, curada, você jamais aceitaria se relacionar com um narcisista. Você não consegue. É exatamente eu. Eu nem atrairia, tipo, não tem como, porque não tem encaixe, né? São peças que não tem esse buraco em mim ao ponto dele querer preencher. Por isso que a gente se cura e para de atrair essas pessoas que estão desequilibradas do lado de lá. Exatamente. Entendeu? Então não tem como. Então, tem muitas pessoas que falam isso, Jéssica, mas como que eu atrair um narcisista se eu sou completamente dependente emocional? Eu sou dependente emocional, não sou narcisista. Por que eu atraí um cara assim? Se você fala que a gente atrai espelhos, tá, mas o que você tem em comum com ele?
os seus vazios, que você não foi preencher da forma correta. Os dois têm vazios, então por isso que vocês vão se atrair, é óbvio. São vazios em lugares diferentes, mas que nem uma pecinha, tipo... É um quebra-cabeça, Exato, encaixe perfeito. exato, exato. Ele querendo o seu bombardeio de amor, a sua dedicação, o seu envolvimento, a sua intensidade, e você querendo o pouco que ele tem para te oferecer. Porque para quem é dependente emocional, qualquer migalha tá de bom tamanho. E aí, queijo de goiabada. As mulheres estão mais conscientes, você acha? Assim, dessa cura que elas precisam promover, do quanto elas estão se olhando. Porque os caras reclamam muito pra mim também. E essa foi uma Me caixinha que conta, também o que os tava. meninos Essa foi uma caixinha que chegou pra mim hoje também. Mulheres traumatizadas que acham que a gente tem que curá-las. Então tem muitas que, tipo, não, você precisa me passar toda a segurança porque eu fui traída. Não é problema, vai resolver na terapia. Exato. Falo, cada um. Essa é uma bagagem, um trauma que veio de lá. Então, isso ela resolve lá. Porque senão. E o cara vai definhar tentando suprir uma Não vai falta que não é sobre ele. Ele não tem como fazer aquilo. E também as mulheres que estão se relacionando, mas ainda machucadas, que não querem aceitar ajuda e continuam machucando as pessoas. Sim, Então, aí isso o jogo acontece. E inverte. acontece dos dois lados, tá? Dos dois lados. Dos dois lados. Pessoas fazem isso, né? Aí- Homens e mulheres. Aí, no caso, também aquela mulher que é muito dura, que é muito seca, que não dá brecha pra nada. E aí ela tá traumatizada. Porque eu sei que eu me curei quando eu tô aberta de novo pra me relacionar. Eu tô segura, eu já sei o que é, eu já passei por isso, não tenho medo dos homens, não acho que todos os homens são abusivos, muito pelo contrário. Mas eu tive que passar por um processo de autoconhecimento, porque talvez sim, lá no início eu achasse, todo homem é igual. Hoje não. Então, mas tem muitas mulheres que saem de relacionamentos com homens abusivos com esse pensamento. Todo homem é igual, todo homem é abusivo, todo homem é narcisista, nenhum homem presta. Não se tratou ainda. Não se tratou ainda. E você acha que elas. Tem alguma turma aí, e você também acredita que existem homens legais? Eu acredito. Eu só não acredito em relacionamento perfeito. Nem a pau. Mas- Ninguém aqui, pelo amor de Deus. É. Porque eu não sou perfeita, você não é perfeita. Não existem pessoas perfeitas que estão encarnadas aqui, entendeu? E Então, a gente tem que ter isso muito claro. Todos que estamos aqui neste planeta Terra somos seres humanos, vamos errar. Não somos perfeitos. Então não tem Inclusive- como ter relacionamento perfeito. Inclusive, tem muitas mulheres que vivem no mundo da Disney que acham que não vai ter nunca nenhum comportamento tóxico. Até você pode ter um comportamento tóxico, só que isso não é um padrão, isso não é a base do relacionamento. Então é óbvio que eu posso me alterar, o meu namorado pode se alterar, desde que isso não se torne um padrão dentro do relacionamento. Cara, muito. Prestem atenção. Corte. Isso aqui é um recorte para a rede social. Prestem muita atenção nisso. Em algum momento, você pode ter sido tóxico ou abusivo. Isso. Qualquer pessoa tá sujeita. Eu tô sujeita? Não, eu já fui também. Mas qual que é a diferença de você ter um momento para um relacionamento ser ou você se tornar uma pessoa abusiva e tóxica? Explica isso, gente. Pronto. Hoje eu posso ter uma discussão com meu parceiro de vida, posso ter alterado a voz, posso ter falado algo que magoou ele, mas depois eu reconheço, tanto para o homem ou para a mulher, eu reconheço, eu volto lá, eu peço desculpas e aquilo não se repete, aquilo não é repetitivo. Agora, se eu tô sempre falando as mesmas coisas, agindo da mesma forma, se tornou um padrão, pronto, o relacionamento é abusivo. Não foi um episódio isolado porque eu estava nervosa, porque alguém me tirou do sério. Também você não pode sair do sério o tempo todo. Então, isso significa que você precisa de uma regulação emocional lá na terapia. Mas se foi um episódio isolado, eu sou um ser humano, não sou uma máquina. Eu posso me alterar. E o outro também. Então, também não vamos generalizar, gente. Não é porque um dia aconteceu uma coisa. Pronto, é abusiva, é narcisista. Não, nós somos seres humanos, todos nós temos altos e baixos, problemas para resolver, então é comum, é normal. E eu tenho certeza que ela concorda comigo, desde que não parta pra agressão, né? Ah, não. Quando chega no limite do limite de, cara, partiu pra agressão Não, aí já é o final do do relacionamento. final. Aí acabou. Tipo, isso não tem. Não a pode menor perder o respeito, né, justificativa. gente? Agora, pode ser que um dia, sim, você se altere. E tá tudo bem, porque somos seres humanos. Desde que não se torne um ciclo, gente. É isso. O Cara, relacionamento abusivo é isso, é um ciclo, né? Ele vai se repetindo. Então a gente caracteriza o relacionamento abusivo porque existe um ciclo que se repete o tempo todo. Então é 2 meses de alegria, 3 meses de tristeza. 2 meses de alegria, 3 meses de terror. como identificar quando tá sendo abusivo? Assim?
por essas... Quando vira um ciclo, quando você percebe que você tem 2 meses que você tá, nossa, é o melhor relacionamento da minha vida, a gente viajou, ele tá me tratando bem, né, em casa tá um clima gostoso, mas eu já sei que daqui a pouco tudo pode acabar. E isso tá se repetindo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, então vai se repetindo. Não foi um episódio isolado. Bem interessante isso. Terapia, pra todo mundo. Eu falo, cara, ambos precisam se cuidar individualmente. Precisam tratar suas feridas emocionais, seus vazios, se tornar independente em todos os sentidos, parar de buscar um pai, uma mãe, é um parceiro de vida e não quem vai me curar, quem vai me tratar é o psicólogo, gente. Não vai atrás de homem pra tentar se curar e nem atrás de uma mulher pra tentar cuidar de você. E como tá acontecendo isso, né, Jéssica? Cara, você vai pegar muita mulher que busca no O homem pai. o pai. Um patrocinador, E quanto eu vejo os homens buscando a mãe. Também. Preciso de uma mulher que cuide de mim. E aí, ao invés de buscar uma parceira de vida, que é uma mulher que faça tudo que uma babá faz para uma criança. Porque isso eu pego também na clínica muito. Mulheres que reclamam de estarem se sentindo sobrecarregadas, porque o cara acha que é obrigação dela. E aí, mais uma vez, a gente volta nos padrões repetitivos familiares. Vi minha mãe fazendo tudo por meu pai, por que não? Ela ama meu pai. Você não me ama porque você tá me servindo, porque você tá me cuidando? Depende do combinado também, né? E aí muitas mulheres entram nesse papel de cuidadora, de mãe, e aí acontece um outro caso também, que é a perda do interesse sexual pela mulher. Claro. Porque aí você assume um papel que não é o seu, você assume um papel de mãe. E homem não vai sentir tesão na mãe, né? Não tem como. E nem a mãe no filho, né? Lembrando Porque acontece que muitas mulheres, a hora que elas... Mãe no filho. Elas também, elas olham e falam, cara... E aí, quando eu falo isso, tem gente que fala assim, ai, pronto, agora não pode nem fazer um jantar pro marido. Gente, pelo amor de Deus. Bom senso, gente. Bom senso. Tem que levar café da manhã mesmo. O cara é bacana, leva tudo na cama. É isso, faz tudo. E tem lógico, que fazer. Um faz pro outro. Eu tô falando de relacionamento abusivo. Exato. E aí, mais uma vez, é um ciclo. Esse papo tá muito bom, então já deixa o seu like aqui que eu tenho mais umas perguntinhas pra te fazer, mas antes, deixa eu dar um recado, que outra coisa muito importante que eu preciso falar é da Vitafor. Vitafor que é minha parceira aqui, que é uma empresa que tá há 17 anos no mercado de suplementos nutricionais. Eu sempre falo que essa vida louca que a gente leva, muito difícil a gente comer tudo que a gente precisa, todos os nutrientes que a gente precisa, então é muito importante suplementar. Se você treina, se você não treina, não importa, uma gama de produtos que tem a Vitafor. Eu, por exemplo, só no meu dia a dia, glutamina, creatina, whey, não preciso nem falar que é um monte, mas, cara, tô tomando pra colágeno com certeza, mas eles têm cápsulas específicas pra cabelo, unha, pele, enfim, tem muita coisa. E vocês, homens, precisam se cuidar também. Então, assim, aproveita o meu desconto. Tenho certeza que todos esses suplementos que eu falei que eu tomo, vocês também já tomam. Então, quando você for pensar em comprar, você vai usar meu cupom SUABROTHER20, entra lá no site da Vitafor e faz toda a sua compra usando o meu cupom. E não se esqueça que eu tô falando de uma empresa que está há 17 anos no mercado e pelo 7º ano consecutivo recebeu a chancela Top of Mind. Então significa que é a marca mais recomendada e prescrita. Então, se você tá na dúvida de qual suplemento você vai comprar, você não tem mais dúvida. Agora você vai entrar no site da Vitafor, vai usar o meu cupom, porque se você entrar lá agora, você teria 15% de desconto. Com o cupom da sua brother, porque eu sou brother, você tem 20%. Então entra lá, faz a compra do mês de suplementos. Você vai me agradecer depois seu bolso também. Fechado, brother? Jéssica, tô gostando muito desse papo. Muitas coisas aqui, ó, estão clareando na minha cabeça, tecnicamente falando. Principalmente pros brothers também, que eu tenho certeza que eles estão, tipo, tendo noção. E é muito engraçado, porque hoje no Google você consegue pesquisar tudo, a questão de comportamento, né? Então eles chegam, é porque ela tinha borderline, porque ela era narcisista. E você falou do borderline. Eu queria que você explicasse um pouquinho mais, aproveitar também que você tá aqui pra você explicar um pouco mais o que é esse transtorno também. Normalmente são pessoas que vieram de um lar caótico, né? Falta de tudo, falta de amor, falta de comunicação, se sentiu rejeitada, rejeitado, pais alcoólatras, enfim, um lar destrutivo já desde a infância. E essas crianças vão se tornar adultos completamente perdidos deles mesmos, né? Muito vazios de si mesmos, e eles acreditam
que eles, para terem o amor do outro, eles precisam doar o seu tudo para o outro, né? E aí eu sempre falo da empatia, que tem muita gente que chega, mas é que eu tenho muita empatia. Gente, empatia é igual sinal de Wi-Fi. Tem um pontinho aqui, e aqui tem um limite. A sua empatia, se não tiver um limite, ela vai, ao invés de remédio, se torna um veneno para você. Porque eu não posso ter mais empatia pelo outro do que por mim mesma, ao ponto de eu me anular, perder a minha identidade, porque eu entro de cara nos relacionamentos e quando eu percebo eu tô me transformando naquela pessoa. Essa é uma característica do border. Vai namorar com um surfista, se transforma numa surfista. Vai namorar com uma jornalista, se transforma num jornalista. Entra no mundo do outro e quer se sentir inteiro, completo com essa outra pessoa. Capaz de fazer até o que Deus duvida para estar ao seu lado. Ela quer o seu amor. E aí, aonde A que vem qualquer o custo. surto, por exemplo, de uma pessoa falar, que tem algum surto dentro de borderline? Pode Não. ter. São aquelas mulheres que vão lá, quebra carro e quebra apartamento e são loucas de ciúmes. Quando elas se e sentem controlam rejeitadas, todas. quando elas não têm o amor do Também. outro, elas... Não aceitam normalmente o término, né? Se sentem muito rejeitadas. São pessoas muito sensíveis. Caraca. Muito bom. E como que a gente, de fato, caracteriza... Junto. Fala. E aí o border, quando ele encontra um narcisista, é como se ele ou ela tivesse encontrado o amor da vida. É uma paixão muito louca. Porque o border entrega tudo isso que o narcisista quer, né? Ele ama essa bajulação, essa intensidade. Eu me jogo de corpo e alma e eu me entrego loucamente. Tudo muito rápido, tudo muito intenso. Em menos de 2 meses já vamos casar, vamos ter filhos e vamos comprar apartamento, vamos viajar. Aquela loucura no início. E o border ama isso também porque é muita intensidade. E o narcisista está jogando no início. Ele entrega isso, ele sabe que esse tipo de pessoa precisa desse bombardeio. Então, ela acha que encontrou o amor da vida, o border acha que encontrou a fã número 1, porque é o que eles procuram, capaz de fazer tudo por eles, pronto, tá feito o casamento. Tem muito narcisista por aí. Tem muito, muito. Como que... Todos nós podemos ter traços de todos os transtornos. A gente tá falando de traços de personalidade, então tem pessoas que têm traços de personalidade narcisista, border, histriônico. O que é esse outro? Mas não, é aquela pessoa que precisa da aprovação externa, que joga com a sedução, um jogo sexual, que precisa de elogios, Tá, mas não chega a ser um narcisista da vida. tá, Um nível a menos. tá. Então todos nós podemos ter um traço de Podemos ter qualquer um desses. traços, Tá. nós temos, aliás. Mas não é um transtorno, porque eu não tenho todas as características e porque não me prejudica nas minhas relações sociais, familiares e afins. Tá, como que a gente pode identificar um narcisista? Para os brothers poderem olhar e falar, cara, acho que é bom eu realmente buscar uma terapia para eu me olhar, porque eu posso estar fazendo mal para muita gente, ou eu realmente me relacionei com uma narcisista, enfim. Já que se fala tanto, aproveitar que você está aqui para poder falar mesmo as características. Mania de grandiosidade, são pessoas que sempre querem ser os melhores. Jéssica, mas é óbvio, eu também quero ser o melhor. Tá, mas você não está disposto a passar por cima de tudo e de todos para conseguir aquilo que você quer. O narcisista, sim. Tá. Narcisistas normalmente vão se aproximar de mulheres poderosas, por quê? Porque ele quer o brilho daquela mulher, porque ele quer o lugar daquela mulher, porque ele sente inveja daquele homem. Ela sente inveja daquele homem que tem um bom relacionamento com a sua família. São pessoas muito invejosas, pessoas que acham que só ela tá certa, você não sabe de nada, você é a culpada por tudo e eu nunca assumo os meus erros. Então, eu gritei com você, lógico, você me irritou. É lógico, eu te traí, você não estava transando comigo há mais de uma semana, então tá justificado. Não consegue nunca Assumir o reconhecer erro? Não. Entendi. E não pede desculpa? Acho Não que pede são... desculpa. E quando pede é muito superficial. Então você vai perceber que daqui a pouco ele tá fazendo tudo de novo. É um ciclo. Ótimo. Morde e assopra. Ora é o príncipe encantado, a princesa encantada. Daqui a pouco, se você não faz o que ele ou ela quer, se você não obedece às regras do jogo dessa pessoa, aí você recebe o tratamento de silêncio, uma triangulação, você começa a perceber que tudo é mais importante que você. Essas pessoas costumam também, e fulana no trabalho deu em cima de mim. Nem deu, às vezes, mas quer causar essa insegurança, essa instabilidade emocional em você, para de novo captar a sua atenção 100% para ele ou para ela.
Muito bom. E mulheres narcisistas também vão usar muito esse jogo da sedução, da sexualidade para te convencer, para conquistar você financeiramente também. A mulher narcisista, ela tá muito interessada no financeiro, né? Então elas são capazes de te manipular para conseguir arrancar. Já atendi isso também. Mulheres que manipularam financeiramente os homens, né? E a questão da empatia? Zero, né? Mas, tipo, tem como um narcisista fazer um trabalho solidário, por exemplo? Tem, por quê? Porque Só pra eu tô ter o mostrando para a status. sociedade que eu sou um bom moço. Então eles se preocupam com a imagem perante a sociedade, mas só você que dorme com ele todos os dias sabe que dentro de casa não existe empatia nenhuma. Mas para a sociedade eu sou um bom exemplo, porque isso muito interessa para o narcisista. Então você pode ver o narcisista dando dinheiro para alguém na rua, fazendo doação, sendo bonzinho com uma senhorinha. Pode, Desde que não falte pra ele, né? sim. É isso. Sim. Tipo, é empatia. Existe um objetivo por trás da empatia, em todos os atos que você observar. Então ele está sendo bonzinho fulano porque ele tem interesse em alguma coisa que aquela pessoa pode oferecer. Ou porque a imagem vai ficar legal perante a empresa, o grupo de amigos. Então muitas pessoas trazem isso. Jéssica, nenhum dos meus amigos, nenhuma das minhas amigas, da minha família acredita que ele me trata como ele me trata. Porque todo mundo ama esse cara, todo mundo ama essa mulher. Quando eu passei por isso, foi exatamente antes. Um relacionamento abusivo era isso. Todo mundo fala, não é possível que você tá falando isso dele. Não é possível. Meu, ele é o cara mais. E é assim, E a vítima, articuladíssimo. inteligentíssimo. Muitíssimo. E a vítima, Super. às vezes, com vergonha, prefere manter essa imagem boa para a família e para os amigos, porque ela tá com vergonha do que ela tá vivendo. Ninguém vai acreditar em mim. Como é que eu tô aceitando isso? Todo mundo gosta dele. Será que eu não sou o problema? Aí pronto, aí volta a culpabilização para a própria vítima. É verdade. Eu só posso estar errada nessa história. Cara, que louco, né? É muito louco. Por isso que a gente tem que se olhar muito. A gente tem que muito investigar dentro da gente, da onde a gente vem, quais são os nossos padrões de comportamento, o que que a gente deseja, onde a gente está se colocando, por que que a gente aceitou determinadas. A gente olhar para nossa, pro nosso O que- passado é muito importante, os relacionamentos que a gente já teve, né? O que a gente Sim. aceitou, o que funcionou melhor, o que não funcionou tão bem. E o que você internalizou como amor, né? Porque às vezes você viu seu pai e a sua mãe falando eu te amo, se abraçando, indo viajar, tratando bem. Mas teve aquelas vezes que você viu seu pai batendo na sua mãe, ou que ele foi mais grosseiro, ou que o seu pai sempre foi carinhoso com você, ai, minha filhinha, minha princesa, mas às vezes ele te batia, gritava, educação punitiva, e aí você mistura amor com dor e você normaliza muitos comportamentos abusivos. Então, dentro de um relacionamento, você também provavelmente vai normalizar. E isso a mulher enxergando. Não, E- isso depois de muita terapia, É, gente. não, e isso uma mulher vendo, mas também o cara que também mistura amor com dor e acha que também tá tudo bem, E tá tudo bem, é normal. né? É isso que eu falei, tipo, vejo o pai fazendo assim com a mãe e acha que aquilo é demonstração Meu de pai ama amor. minha mãe, meu pai tá com a minha mãe há 30 anos. E É. ele gritava com ela de vez em quando, e nem por isso eles se separaram. Não, mas meu pai não Quantas agrediu minha vezes mãe. ouvimos isso? Mas minha mãe perdoou e agora tá tudo bem. Não, mas meu pai era agressivo, era alcoólatra, mas depois de 30 anos ele mudou. Tá, mas eu não sei se eu tô disposta a ficar 30 anos com alguém até essa pessoa mudar, né? Então, Exatamente, a minha avó tava, mas aí era outra época e aí outra geração. E é muito mais fácil para uma pessoa dependente financeiramente ficar num relacionamento assim, né? Mas eu também atendo mulheres que são chefes, CEOs, empresária, que também passa por relacionamento Como abusivo. explica isso? Aí não é dependência financeira, é dependência emocional. Total, né? Preciso Tá tudo de super alguém. encaixado na Tudo vida. super encaixado, mas eu preciso de uma loucura. Tem algumas que falam, não, Jéssica, eu preciso de uma loucura. Gente, não precisa de loucura. O amor pode ser calmo. Nossa, Não amor é? é paz. A gente já tem uma loucura na vida, em todas as outras áreas da vida. Essa é uma das principais crenças que eu acho que a gente precisa quebrar. Teve um corte meu também que viralizou, que eu falo exatamente isso. Gente, o amor, ele pode ser paz. A gente acostumou a ver isso nas histórias, nos filmes. A maneira como contam pra gente sobre o amor impossível. E o amor que tem essa coisa que tem que ser... Desafio, o você tempo- tem que É o conquistar. tempo inteiro essa adrenalina alta. E, cara, não necessariamente... E tem gente que se vicia na adrenalina do briga,
pra reconciliar. É, o E aí sexo acalma. pra tudo ficar bem. E aí, Exato. quando encontra um cara legal, bonzinho demais. Ele é chato. Ele é sem graça, sem sal. E mulher também. Porque Isso, você tá acostumado com a loucura mesmo dentro de um relacionamento, com os altos e baixos, muita adrenalina, muito cortisol no sangue. pra gente fechar, eu acho que é muito importante a gente falar isso. Os caras me trazem exatamente essa frase. Elas gostam dos cafajestes. E a minha visão é, mulher que gosta de cara cafajeste, mulher que gosta de ser maltratada, que não gosta de um cara bom, porque o cara bonzinho também é esse cara que entra nesse lugar de eu faço tudo pela outra pessoa, nada pra mim. E eu não concordo com isso, porque se você não fizer por você primeiro, em algum momento você vai cobrar da outra pessoa que ela não tá fazendo por você, porque cara, você tá entregando tudo, em algum momento você vai querer receber isso, em algum momento você vai cobrar e isso vai dar ruim. Vai se frustrar. Então, assim, não é pro cara ser o bonzinho, é pro cara ser o cara bom. Mulheres, na minha visão, Mulheres também. que não nem gostam de boazinhas. homens bons, é porque elas não estão curadas ainda. Não estão. Elas estão Concorda? buscando outra coisa, menos o amor. Porque o amor é construído. Aí outra coisa. Amor é construído. E tem muita gente que se apaixona e chama isso de amor. Jéssica, mas eu nunca vou sentir o que eu senti por ele. Mas você estava apaixonada por ele. Nem deu tempo de construir nada. Então não confundam também amor com paixão, porque paixão dura no máximo 2 anos, gente. Não se iludam. Isso aí vai isso. passar. É isso. Por isso que eu falo, escolha pelos defeitos. Olha pros defeitos. As qualidades a gente já vai gostar. Aí você tem que olhar os defeitos e falar assim, eu vou saber lidar com eu isso? consigo lidar, Que isso vai estar ali, amor. Você pode querer não enxergar agora nesses 2 primeiros anos, mas no 2 anos e 1 dia vai fazer assim, ó, pum! Aí você fala, agora tá aqui, agora eu vou ter que lidar. A E aí gente você não fala, acho que eu consegue não mudar. gosto tanto. Então escolha pelos defeitos que o caminho é melhor. É. Agora, voltando. Brothers, sejam homens bons. Sejam gentis. Você quer ser romântico, seja romântico. Desde que você esteja fazendo primeiro por você, tá tudo certo. Faça muito. Faça muito pela parceira que tá com você. Valorize. Trate como uma princesa, como uma rainha, se você quiser, se não tiver faltando nada pra você primeiro. Mas entenda, se você estiver fazendo e a mulher falar, ai, não quero, ai, ele é meloso demais, ele é romântico, ai, é bonzinho demais, ai, não sei o que, ela não tá pronta pra Não ter um tá cara pronta. bom. Não tá pronta. E a aí, maioria das mulheres não estão prontas pra ter um cara bom, não. né? Não. Infelizmente, Tá a gente todo mundo precisa- muito autossuficiente, eu posso tudo, eu faço tudo, eu resolvo tudo, e aí tá bom. Então você vai continuar atraindo o mesmo tipo de homem, né? O cara não que não vai cons- te valorizar, Não vai te valorizar. o cara que não quer te tratar bem, o cara que vai te tratar do jeito que ele acha que ele tem que tratar. E aí tem outra questão que você falou assim, a mulher que gosta do homem que maltrata. Na verdade, existe uma confusão aí nesse assunto, porque, na verdade, ela gosta daquela intensidade que é quando tá muito bom. Só que aí, quando vai pra parte que me maltrata, ela anula, ela não dá muita importância, porque ela ainda tá viciada lá no bombardeio de amor, nos 2 meses que foram muito bons. Então, na verdade, não é que gosta de ser maltratada, é porque ela dá mais importância pro bombardeio de amor e ela anula, e ela não consegue sentir raiva, e aí a gente fala da alexitimia. Tem homens e mulheres que não conseguem sentir raiva da parceira. Jéssica, mas não pode sentir raiva. Não, não pode. A gente não pode nutrir a raiva, mas a gente tem que sentir todas as emoções para você identificar o que é abusivo, o que é bom para você e o que não é. Se você não consegue sentir isso, você continua dormindo com seu inimigo e chamando ele de amor. Então, também é uma das questões que a gente trabalha no Liberte-se, na terapia. Muita coisa, hein? É muita coisa. É muita informação. Mas o fato de ser cafajeste, você acredita que as mulheres preferem caras que trazem mais essa intensidade, essa coisa? Eu atendo Ainda. muitas mulheres que estão muito ligadas na intensidade. Ah, mas eu sou muito intensa, eu gosto da intensidade, eu gosto desses homens. Tá, gente, então você ainda tá lá na adolescência. É. O cara que não te traz paz, né? Pega essa intensidade, investe essa intensidade na sua profissão, vai estudar, vai ter sua carreira, vai ser independente em todos os Não sentidos. precisa ter isso no seu parceiro, no seu relacionamento. 100% O amor é no- pra ser tranquilo. Tudo bem. Pode ter intensidade, mas 100% focado só em um ser humano, e fora aquelas que quando entram num relacionamento, abandona tudo, dá menos importância pra carreira, pros amigos, pra família, e é óbvio que quando o relacionamento acabar, pronto, o mundo acabou junto, né? É isso. Tem muito homem que faz isso também, né, meus queridos? Sim, A maioria que bate na minha porta é exatamente isso. Ai, meu Deus, agora eu perdi meu chão. Falou que lógico. relacionamento é um dos pilares da sua vida. Você tem mais 10 outros. Como é que estão esses outros pilares? Não estão. Não estão, não estão. O cara botou a mulher lá no centro do mundo e acabou todo o resto. Não façam isso com vocês, nem homens e nem mulheres. Por favor, não façam isso. E essa questão da intensidade, eu acho que
não é nem só intensidade, é adrenalina, é insegurança, né? Será que vai? Não. É gosto de ter uma briguinha, um negocinho ali para o desafiozinho, não sei o quê. Porque Cara, desde criança, muito provavelmente, essa pessoa sentiu tudo isso já desde que veio ao mundo. Então ela já tá acostumada. Então, se não tem adrenalina, se não tem cortisol na veia, a parece zona que de tem alguma coisa conforto, de errado. É, zona de conforto. ela vai ficar buscando aquilo. Sim. Cara, eu nem vi o tempo passar. Meu Eu nem vi o Deus! tempo passar. A gente falou 1 hora já, Luquinhas? É isso. Cara, vou te trazer de novo, porque o papo tá muito Ih, bom. tem muito assunto. Sabe o que seria muito legal? A gente pegar alguns casos específicos e comentar sobre casos famosos que aconteceram, coisas que aconteceram. Também dá. Vamos fazer? Uhum. Vamos? E até, como você atende homens legais, Muito legal. né, trazer, de repente, um casal saudável, porque a galera tá muito, assim, Precisando de desiludida, né? Não exemplos. existe relacionamento saudável, só existe relacionamento tóxico. Hoje, por Relacionamento exemplo... saudável e possível, né? Exato. Não é perfeito. Não existe relacionamento perfeito. Existe relacionamento possível, dentro das limitações de cada um que está envolvido e da disposição de cada um envolvido. Mas tem vários, vamos. Vai ser muito legal. Obrigada, Adorei. meu amor. Eu também adorei. Uma hora ia sair. Deixa suas redes, tudo que você faz, passa os contatos, deixa tudo aí. Em qualquer rede social você me encontra com PSI Jéssica Oliveira 88 e os meus livros estão em todas as minhas redes sociais. Todas as redes sociais têm um link azul, você clica lá e aí tem como agendar a sessão, baixar os livros.